O general Gonçalves Dias, conhecido como o General do Lula, se irritou com os questionamentos do senador Sérgio Moro em seu depoimento à CPMI que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro. O general se irritou ao ser questionado se as atribuições do GSI não incluíam a proteção aos prédios da presidência e por que não havia promovido essa proteção. O general, ao responder a uma das perguntas, disse a Moro: "O senhor sabe disso porque o senhor comandou o ministério." Moro respondeu: "Se eu soubesse que existia risco de invasão e depredação, eu tomaria iniciativas para que o palácio não estivesse desguarnecido." Logo depois, o presidente da CPMI teve que pedir ao general que esperasse o senador fazer suas perguntas. Moro questionou diretamente o general porque não tomou providências, tendo sido informado com antecedência sobre o risco de invasões. O senador disse: "O ministro tenta transferir a responsabilidade para seus subordinados, mas a responsabilidade é do chefe." Imediatamente, parlamentares lulistas intervieram gritando: "Acabou o tempo." Moro lembrou que Lula chegou a afirmar que houve um apagão de inteligência e disse que não houve nada do tipo, já que houve inúmeros alertas. Ele perguntou: "No dia 18 de janeiro, o presidente Lula deu uma entrevista afirmando que teria havido um apagão de inteligência. Hoje está muito claro que não houve esse apagão. O senhor ministro mesmo recebeu alertas expressos do diretor da ABIN, Saulo Cunha, do risco de invasão e depredação. Foram feitos comunicados a diversos órgãos a respeito desse risco de invasão e depredação. O presidente Lula mentiu nessa entrevista? Ele estava mal informado? Ou isso foi uma construção de um álibi ali dentro do governo federal para explicar a inoperância dos órgãos federais frente à invasão?" Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou diversas delas, mesmo sem qualquer indício de crime e sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro, que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos abertamente, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor ministro, eu quero dizer aqui primeiro que eu tenho um grande respeito pelas Forças Armadas brasileiras, pela história delas no país, mas o senhor está aqui na condição, pelos fatos que são objeto de investigação, como ministro do GSI,
indicado pelo Lula. Vou lhe tratar dessa maneira como ministro. Só para confirmar, embora nós já saibamos disso, o senhor foi nomeado pelo presidente Lula e o senhor era uma pessoa de confiança dele. O senhor pode afirmar isso? Sim. Nós ouvimos o senhor aqui, o senhor coloca a responsabilidade em cima da Polícia Militar do Distrito Federal, que certamente, pelo que nós já vimos, falhou de fato. Mas corrija se eu estiver errado, não é função do GSI e do Batalhão da Guarda Presidencial, do Regimento de Cavalaria, a proteção do Palácio do Planalto? No conceito da operação, se olhar o plano escudo, são várias forças. Essa é uma, senador. Essa é a principal... função principal do GSI não é proteger o presidente e o Palácio do Planalto? Isso está nas competências, senador. Nós ouvimos o senhor aqui sobre suas comunicações com o Saulo. O senhor disse que, inclusive, confirma o que ele disse. Nós temos diversas mensagens aqui do relatório que foi extraído do celular dele, e desde o dia 6 até o dia 8 tem mensagens muito categóricas. Por exemplo, no dia 6 às 20h22, destaca-se convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. No dia 7/12/11, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Desde o dia 6, final da tarde, e eu no dia 7, no próprio dia 8, o senhor confirma que o senhor, ministro, recebeu diversas mensagens do diretor Saulo Cunha, afirmando expressamente o risco de invasões e depredações do Palácio do Planalto, Congresso, Supremo Tribunal Federal? Eu confirmo ter recebido as mensagens. Nós falamos aqui muito das falhas da PM, da segurança da PM, mas nós temos informações aqui de que o comando do Planalto tinha forças à sua disposição e o batalhão da Guarda Presidencial, e que, no entanto, eles só poderiam agir por demanda do GSI. É isso mesmo que funciona? Foi até uma afirmação do general Dutra, de que o GSI precisaria provocar o batalhão da Guarda Presidencial para que ele pudesse atuar. Estaria no plano escudo. Isso foi uma resposta que o senhor recebeu do comando do Exército no ofício que o senhor mandou para lá. Corresponde à verdade? É assim que sempre funciona? Quando o senhor aciona o plano escudo, o senhor pede uma das tropas a serem pedidas, fora as outras são para o Comando Militar do Planalto. Aliás, se o senhor olhar, o plano escudo ele é assinado pelo general Penteado e pelo general Dutra. Precisava a provocação do GSI para que o efetivo do batalhão da Guarda Presidencial fosse acionado e se direcionasse ao Planalto? O efetivo da Guarda do Batalhão Presidencial, que pertence ao CMP, ele está sempre à disposição da Presidência da República. Então, dependia ou não da provocação do GSI? Eu peço uma resposta direta. Depois de acionado, quem pede a tropa é a Secretaria de Segurança Presidencial e na Secretaria de Segurança Presidencial, especificamente a Coordenação Geral de Segurança de Instalações. No dia 6 de janeiro, tem uma comunicação que vem do GSI ao Comando do Planalto, informando que haveria previsão mínima de manifestações e não apontando a necessidade de um efetivo adicional. O senhor confirma que houve essa comunicação por parte do GSI? Dá para o senhor repetir? Mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, ao Coronel Boeri, chefe do Centro de Operações do Comando Planalto, 6 de janeiro, 14h59. A previsão mínima de manifestação... considera que não tem necessidade de reforço. Houve essa, vamos dizer, comunicação no sentido de que não era necessária um reforço nesse dia 6.
Não tenho pelo conhecimento. GSI? Eu não tenho conhecimento. O senhor não era o ministro-chefe do GSI? Eu era o ministro nível estratégico. Se eu tenho um nível tático lá embaixo, o senhor sabe disso porque o senhor comandou o ministério, o senador. Eu sei, ministro, mas eu vou dizer para o senhor que se eu soubesse que tivesse risco de invasão e depredação, eu tomaria iniciativas para me assegurar que o palácio estivesse desguarnecido. Foi tomado, senador. O palácio foi invadido. Foi invadido por 5 mil manifestantes antidemocráticos. Senador. Consta a informação que apenas às 11h57 do dia 8 de janeiro foi solicitado um pelotão. Quando havia uma companhia à disposição, foi solicitado um pelotão do Batalhão da Guarda Presidencial pelo GSI. Cerca de 30 soldados, então, foram encaminhados. Por que não foram solicitados mais efetivo? Se o senhor olhar o planejamento do Coronel Valdeni, que era o diretor do Departamento de Segurança, lá está a solicitação de uma companhia. Um pelotão pronto com 38 homens, mais 2 pelotões à disposição lá no Planalto. Isso aí está na explanação e na oitiva do chefe do Departamento de Segurança da Presidência da República. Houve a solicitação de apenas um pelotão. Se o senhor olhar lá, senador, não, é um pelotão pronto. Companhia de um pelotão pronto. Cerca de 30 homens. 135 homens. Cerca de 30 homens foram solicitados. Eu tenho aqui a mensagem que foi prestada pelo Coronel Dutra, 8 de janeiro às 11h54. Não foi Coronel Dutra. Coronel Garcia pede, haja vista aumento de manifestantes. Eu vou pedir aqui para a gente fazer o seguinte. O senador Moro faz a pergunta e o senhor responde, para não ficar essa condição que a gente está vivendo. Então, a mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, ao Coronel Bueri, chefe do Centro de Operações, 8 de janeiro, 11h54. Boa tarde, senhores. Haja visto aumento de manifestantes, solicito apoio de um pelotão de choque, desde já. Estou com uma força-reação de 15 agentes. Por que não foram solicitados mais efetivos nesse momento, para ir ao Planalto? Tem uma coordenadoria que o coordenador-geral cuida disso. Eu não tenho conhecimento dessa mensagem, senador. O senhor mencionou que o senhor ligou para o general Dutra quando o senhor chegou no Planalto. A informação que o general Dutra prestou é que ele tomou iniciativa por volta das 14h30, às 15 horas. Ele tomou a iniciativa de provocar o GSI para que o mesmo solicitasse mais reforço. Consta na informação que ele prestou, inclusive, depoimento que ele prestou na CPI do Distrito Federal e, inclusive, de ofício. Ao receber informações de que a situação recrudescia no Planalto, o Comando Militar do Planalto provocou o GSI para que o mesmo solicitasse mais reforço. O que foi feito é atendido, aí sim, com o envio de uma companhia do BGP e depois de outra. Não foi o general Dutra que tomou a iniciativa de provocar o GSI para que fosse provocado? Eu liguei 2 vezes para o general Dutra, por volta de 14h40. Ele não teria ligado antes e tomado essa iniciativa antes da sua ligação? Não me lembro, senador. O general Dutra afirma expressamente no depoimento do GDI, que ele prestou na CPI do Distrito Federal. Eu liguei para o meu coronel do Centro de Operações e disse assim: manda a tropa de prontidão que nós temos no CMU lá. Porque nós tínhamos 2 subunidades, 2 grupos de 120 homens. Manda para o Palácio Planalto. E o coronel respondeu: general, não pode porque não tem pedido. Eu disse: manda que eu vou providenciar. Aí mandamos as 2, as subunidades. Não foi o general Dutra que tomou a iniciativa e não o senhor? A sua iniciativa não foi posterior à do general Dutra? Exatamente por essa decisão do general Dutra de mandar 2 companhias, que foi um pedido meu. Uma indagação ao ministro. O ministro recebeu, não vou nem entrar na questão da mudança depois do relatório da SECAI, porque vai ficar para outros perguntares, mas o ministro recebeu comunicações expressas de que haveria risco de invasão e depredação. E o ministro não tomou as providências ali para se assegurar que tivesse, por exemplo, a presença de todo o batalhão da Guarda Presidencial no dia 8, antes das invasões. O ministro tenta transferir a responsabilidade para os seus subordinados, mas a responsabilidade, ministro, é do chefe.
Acabou o tempo, presidente. Uma última pergunta, já que eu fui Acabou o tempo, interrompido. Eu fui presidente. interrompido. Eu não posso dizer que acabou o tempo. Não vou permitir que ele faça a última pergunta e vamos encerrar. No dia 18 de janeiro, o presidente Lula deu uma entrevista afirmando que teria havido um apagão de inteligência. Hoje está muito claro que não houve esse apagão. O senhor ministro mesmo recebeu alertas expressos do diretor da BIM, Saulo Cunha, do risco de invasão e depredação. Foram feitos comunicados a diversos órgãos a respeito desse risco de invasão e depredação. O presidente Lula mentiu nessa entrevista? Ele estava mal informado? Ou isso foi uma construção de um álibi ali dentro do governo federal para explicar a inoperância dos órgãos federais frente à invasão? Excelente pergunta, senador. Temos que perguntar ao presidente Lula. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado Rafael Brito.